Olá, família! É muito bom estar aqui novamente para mais um encontro. Hoje vamos falar sobre a importância de a criança revisitar sua própria escrita. Acompanhando a aprendizagem de seu filho ou de sua filha, você já deve ter se surpreendido com a escrita de algumas palavras, não é mesmo? Não se desespere, errar faz parte do contexto. Ou melhor, para quem ainda está no processo de alfabetização e de ampliação de vocabulário, essas inadequações não chegam a ser um erro, apenas falta de prática. Não se pode aprender tudo em um curto espaço de tempo. Mas considerando a máxima de que é errando que se aprende, temos que ponderar que os melhores momentos para o cérebro se desenvolver são aqueles em que somos desafiados. Por isso, é importante que a criança revise a sua própria escrita a fim de entender melhor o que foi escrito e aprenda a identificar as suas falhas. Então, como agir diante do erro? Primeiro, a criança precisa entender que a apropriação da escrita é um processo e não um passe de mágica. Durante o percurso da aprendizagem, é perfeitamente aceitável errar. Isto é perfeitamente normal não saber grafar corretamente uma palavra de uma hora para outra. Assim como outras atividades, como as esportivas, por exemplo. Escrever exige prática, por isso deve haver persistência e esforço para superar os desafios. Nada de desistir, hein? Atletas só são premiados depois de muitos treinos, partidas, desafios e campeonatos. Para ser um campeão na escrita, é preciso passar por processos semelhantes, mas a vitória é certa. E eu, como mãe, como pai, como responsável, o que devo fazer? Estamos aqui para ajudar você. Ao perceber o erro, incentive a criança a retomar a leitura para verificar se ela consegue reconhecê-lo. Muitas vezes, ler em voz alta ajuda. Permita que ela se desafie a encontrar. Dar um empoderamento a uma criança nesse momento pode contribuir e muito para lhe dar segurança e motivá-la a prosseguir aprendendo. Incentivar a autonomia também é uma forma de ensinar. Sabe quando a gente para, pensa e escreve a palavra de várias maneiras para tentar lembrar como se escreve? Nesse momento, estamos procurando a imagem da palavra em nossa memória. E se a criança não ler, não reescrever a palavra corretamente, não terá como formar essa imagem. Caso ela não identifique o erro, você pode escrever a palavra em uma folha e pedir que ela leia e depois volte ao texto para comparar com o que ela escreveu. Então, deve apagar a palavra por inteiro e reescrevê-la. Usar o dicionário como uma fonte de consulta também é um recurso válido. Só ajude a criança a encontrar onde o vocábulo se encontra. Entre tantas palavras, ela pode se perder. O mais importante nesse momento é a reescrita, pois exige o engajamento da criança, promove o diálogo dela com a escrita, leva à reflexão, fazendo com que ela faça um tratamento do erro e, consequentemente, leve-a à aprendizagem. Lembra-se da analogia com o atleta que fizemos há pouco? Pois é, somente a prática leva à perfeição e colhem-se conquistas. Lembre-se sempre que, para sermos bons atletas ou bons artistas, temos que treinar muito. Com a escrita, não é diferente. Essas orientações valem para qualquer disciplina. Quanto mais prática, melhor. Outra sugestão é a retomada da tarefa
após a correção do professor. A criança poderá arrumar as palavras erradas, verificar e completar os exercícios. É necessário sempre revisitar as atividades realizadas para verificar o que errou e por que errou. Além de todas essas dicas, lembre-se do que já conversamos sobre a importância da leitura. Ela é fundamental nesse processo, pois a criança precisa visualizar a escrita correta das palavras para fazer a sua imagem mental. Até o nosso próximo encontro!